Salve, salve, galera do terceiro ano, professor Paulo falando. Vamos dar continuidade aí ao estudo do capítulo 44 e hoje o enfoque da nossa aula é na tipagem sanguínea ou nos tipos sanguíneos humanos. Você deve estar se perguntando por que a gente vai falar de tipo sanguíneo, se a gente estava falando até agora de heranças de primeira lei de Mendel. É porque alguns dos tipos sanguíneos ou das tipagens sanguíneas existentes no ser humano são heranças de primeira lei. Como a gente viu, o sistema BO na última aula é um caso de alelos múltiplos, então nós vamos falar um pouquinho de como é essa tipagem, como é que a gente classifica cada tipo de sangue, como é que aconteceu essa descoberta, e eu vou dar alguns aspectos ligados aos tipos sanguíneos. Especificamente na aula de hoje, nós vamos falar do sistema BO, que é um dos sistemas de classificação e de tipagem sanguínea humana. Então, vamos conhecer o sistema BO um pouquinho mais. Vamos lá. Para a gente iniciar, pessoal, vamos contar um pouquinho de história. A tipagem sanguínea, pessoal, ela demorou muito para ser descoberta, ela foi descoberta só no século XX. Então, antes do século XX, as pessoas faziam transfusão de sangue, ou seja, tinha troca de sangue entre as pessoas em casos de necessidade, só que não se sabia da existência desses tipos sanguíneos. Então, algumas transfusões acabavam dando errado, outras davam certo, então não se entendia muito como é que funcionava esse mecanismo da tipagem sanguínea. Ao longo dos anos começou a se estudar o sangue humano, até que em 1901, um cientista austríaco radicado nos Estados Unidos chamado de Karl Landsteiner, ele acaba descobrindo, no sangue humano a existência de 4 tipos diferentes de sangue, que ele chamou de A, B, AB e O. Aí o Landsteiner na imagem para vocês. Então, pessoal, o Landsteiner, ele estudando o sangue humano, tentou entender quais eram essas diferenças. E o que ele descobriu? O que ele percebeu de diferente entre o sangue de algumas pessoas? Ele acabou percebendo, pessoal, que existiam diferenças entre algumas proteínas que existiam no sangue do ser humano. Algumas proteínas que ele detectou na membrana das hemácias, que a gente chama de glóbulo vermelho, e algumas proteínas presentes no plasma. Lembrem que o plasma é a parte líquida do nosso sangue. Então, pessoal, o Landsteiner percebeu que as pessoas eram diferentes na presença ou na ausência de algumas proteínas nas hemácias e no plasma. E a essa diferença ele acabou nomeando os 4 tipos sanguíneos que ficaram famosos, que são os 4 tipos sanguíneos que você está vendo na tela aí. Tipo O, tipo A, tipo B e tipo AB. E agora vocês vão entender como é que ele classificou, por que ele classificou dessa forma, o que ele descobriu de diferenças entre esses tipos sanguíneos que existem. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais dessa classificação. O Landsteiner, pessoal, então ele acabou aí percebendo que existiam proteínas nas hemácias e proteínas no plasma. Ele acabou nomeando cada uma delas. Então, pessoal, as proteínas que ele encontrou no plasma sanguíneo, ele chamou de aglutininas, e as proteínas que ele encontrou nas hemácias, ele chamou de aglutinogênio. E como ele classificou e o que ele percebeu dessas proteínas? Então, primeiro, pessoal, vamos falar um pouquinho das proteínas que tem nas hemácias. O Landsteiner, pessoal, percebeu que existiam 4 tipos de categorias de sangue em relação a essas proteínas no sangue. Então ele percebeu que existiam algumas pessoas que só tinham um tipo de proteína, que ele chamou de proteína A ou aglutinogênio A. Ele percebeu que outras pessoas tinham apenas um outro tipo de proteína, que ele chamou de proteína B ou aglutinogênio B. Percebeu que outras pessoas possuíam as 2 proteínas na hemácia, tanto a proteína A como a proteína B, ou seja, aglutinogênio A e aglutinogênio B, e percebeu que algumas pessoas não tinham nenhuma proteína na membrana da hemácia. E aí, pessoal, ele chamou essas pessoas de 0 na realidade. Só que como ele estava usando letras do alfabeto, proteína A, proteína B, ele acabou usando a letra mais parecida com o número 0 e usou aí a letra O. Então ficou 4 tipos sanguíneos. Quem tem a proteína A na hemácia ficou como tipo A, quem tem a proteína B, tipo B, quem tem as 2
tipo AB, e quem não tem nenhuma das duas, tipo O. Então, ele percebeu que os aglutinogênios que estavam nas hemácias eram diferentes entre as pessoas e existiam 4 possibilidades para as pessoas poderem ter ou não ter essas proteínas sanguíneas. Agora, ele percebeu também que existiam diferenças no plasma de algumas proteínas que ele chamou de aglutinina. E, pessoal, a aglutinina ela é como se fosse um anticorpo. Só que como a gente geneticamente produz essas proteínas, a gente acaba não chamando de anticorpo e sim chamando de aglutinina. E estudando todos esses tipos de sangue, o Landsteiner formula essa tabela que eu estou colocando para vocês, em que ele descobre a seguinte composição para cada uma das pessoas. Quem era tipo A era a pessoa que possuía o aglutinogênio A nas hemácias, e no plasma ele tinha uma aglutinina chamada de anti-B. A pessoa que era do tipo B, ela tinha um aglutinogênio na hemácia chamado de B e tinha uma aglutinina chamada de anti-A. Quem era do tipo AB era a pessoa que possuía os 2 aglutinogênios nas hemácias, só que não possuía nenhuma das aglutininas no plasma. E o tipo O, ele era a pessoa que não tinha nenhum aglutinogênio nas hemácias, mas era portador das 2 aglutininas. E essa daqui, pessoal, é a tabela de tipagem sanguínea. Então, os aglutinogênios que estão nas hemácias e as aglutininas que estão no plasma. Cada pessoa nasce geneticamente com essa categorização, de acordo com aquela herança que nós vimos na aula passada. Tudo bem? Então agora, pessoal, eu vou comentar um pouquinho com vocês como é que funciona essas categorias e como é que elas se manifestam em relação a alguns fenômenos que o Landsteiner acabou descobrindo ao longo do estudo que ele fez. Vamos lá. Pessoal, o Landsteiner, então, quando ele faz essa descoberta, ele acaba aí, conseguindo reduzir muito a incompatibilidade nas transfusões de sangue. Ele não zera completamente, mas ele reduz bastante aí o número de problemas nas transfusões de sangue. Só que, pessoal, por que ele descobre e por que ele reduz, né, na realidade, esse número de acidentes em transfusões de sangue? Porque ele percebe, galera, que existe uma incompatibilidade entre alguns tipos sanguíneos, ou seja, existe uma reação entre o aglutinogênio e a aglutinina que manifestam uma reação chamada de reação de aglutinação, que é esse fenômeno que vocês estão vendo aí na tela, ó. Um sangue normal, sem aglutinação, e aqui ao lado, olha aí, um sangue aglutinado. Mas o que é aglutinação? Pessoal, aglutinação é uma reação das hemácias ou dos glóbulos vermelhos quando eles têm uma reação com uma aglutinina específica. As hemácias acabam, olha aí, pessoal, ó, aqui as hemácias normais, e quando elas estão aglutinadas, olha o que elas fazem, ó, elas se juntam, elas acabam se juntando todas, e isso acontecendo, imaginem, numa transfusão de sangue, pessoal, isso aconteceria dentro do vaso sanguíneo da pessoa. E com certeza interromperia a passagem de sangue, formaria trombos e geraria um problema de circulação muito grave na pessoa. Então, quando a pessoa tinha o recebimento de um sangue que não era o adequado, ela acabava gerando esse problema de aglutinação dentro do vaso sanguíneo. E o Landsteiner descobre isso. Com essa descoberta, pessoal, ele consegue fazer com que as pessoas recebessem o sangue correto, e isso fez com que a maioria das transfusões de sangue acabassem não dando mais errado, tá? Então, pessoal, ouviu falar em aglutinação? É essa reação que as hemácias sofrem quando um aglutinogênio encontra uma aglutinina específica. E eu vou falar disso com vocês agora, que eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a transfusão de sangue. Qual tipo de sangue pode doar para quem pode receber de quem. Vamos lá, que tem tudo a ver com esse assunto da aglutinação. Olha aí, então vamos falar um pouquinho sobre compatibilidade sanguínea, ou seja, nós vamos falar um pouquinho sobre a tipagem sanguínea. Pessoal, então toda vez que vai se fazer uma transfusão de sangue entre indivíduos para o sistema BO, você tem que analisar 2 situações. Você primeiro olha quais são os aglutinogênios que o doador tem e compara e olha as aglutininas do receptor. Da seguinte maneira,
não esqueçam daquela nossa tabela. Olha aqui, ó, tem tudo a ver com aquela tabelinha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um exemplo, uma seguinte situação. Imagine que uma pessoa de tipo A quer saber se ela pode doar para uma pessoa de tipo B. Então o doador é tipo A. Então do doador eu vou olhar essa parte. Então eu olho o aglutinogênio do doador. Bom, o doador tem um aglutinogênio A. E quem vai receber? Bom, quem vai receber é o tipo B. Será que ele pode receber? Aí para eu saber eu olho a aglutinina. Olha aqui, ó. Quando eu olho a aglutinina do tipo B, eu percebo que vai ter uma reação. Olha aqui, ó. Essa aglutinina anti-A vai causar uma aglutinação dessa hemácia aqui, ó. Porque vai acontecer uma reação de incompatibilidade. O anti-A atacando a proteína ou o aglutinogênio A. Agora, se essa pessoa do tipo A doar, por exemplo, aqui, ó, para o AB, olha aqui o AB não tem aglutininas, ó. Então ele não tem o que atacar desse sangue que ele vai receber, ele poderia receber tranquilamente. Então nessa comparação entre aglutinogênios do doador e aglutininas do receptor, pessoal, a gente criou uma tabela de transfusão que eu vou trabalhar com vocês agora. Então olha como funcionam as transfusões sanguíneas, ó. Eu vou começar aqui pelo tipo A, ó. Então olha essa tabelinha, esse diagrama, ele é bem autoexplicativo e bem fácil de entender. Pessoal, então o indivíduo do tipo A, olha aqui, ó, ele pode doar para quem é do tipo A, pode doar para quem é do tipo AB e só, tudo bem? Então ele só doa para quem é do tipo A e para quem é do tipo AB. Agora, ele recebe sangue, ó, do tipo A e recebe sangue do tipo O. Então o A ele doa para ele mesmo, ó, e para o AB, e recebe dele mesmo e do tipo O, tudo bem? Agora, vamos para o tipo B, ó. O tipo B, ele doa para ele mesmo, tá? E doa para o AB. Só que ele recebe dele mesmo e recebe do tipo O, tudo bem? Agora, olha o AB, ó. O AB doa para ele mesmo, apenas para ele mesmo, ó. Só que recebe de todos os tipos. Ele recebe do AB, ele recebe do A, ele recebe do O e ele recebe do B. Por isso que aqui você está vendo ele chamado de receptor universal. Por que ele é receptor universal? Porque ele não possui aglutininas no plasma. Então, qualquer tipo de sangue que entrar no corpo dele, sendo receptor e não tendo aglutininas, ele não tem como causar uma aglutinação desse sangue e gerar um problema aí de saúde. Agora, olha o tipo O como é o inverso. Ó. O tipo O, ele só recebe dele mesmo, olha aqui, ó, tá? Só que ele doa pro O, pro A, pro AB e pro B. Por isso que ele está categorizado aqui como um doador universal. Por que ele é doador universal? Pelo motivo contrário que o AB é receptor, porque o O não tem aglutinogênios nas hemácias. Então, ele quando vai doar, qualquer pessoa que receber esse sangue, olha aqui, ó, essas aglutininas não tem o que atacar. Então, nunca vai acontecer uma aglutinação com esse sangue. E aí, a pessoa pode receber tranquilamente. Então, por isso o AB é um receptor universal, porque todos os tipos sanguíneos ele consegue receber sangue e o O consegue doar para todos os tipos sanguíneos. Tudo bem? Então é assim que a gente analisa quando vai se fazer uma transfusão de sangue num paciente. Analisando aglutinogênio do doador e aglutininas do receptor. E essa descoberta do Landsteiner foi fundamental aí para esse processo. Beleza? Galera, agora eu vou mostrar para vocês um exame que muitos de vocês já viram fazer, já até fizeram, principalmente quem estuda no colégio aí faz tempo, que é o chamado teste de aglutinação. Pessoal, o teste de aglutinação ele é um teste simples, que em alguns segundos você consegue determinar qual é o tipo sanguíneo de uma pessoa. Então, pessoal, o teste de aglutinação consiste em coletar 2 gotinhas de sangue de uma pessoa e pingar nessas gotinhas de sangue cada um desses 2 reagentes, ó. Um reagente de cor azul, que é o anti-A, ou aglutinina anti-A, e um reagente de cor amarela,
que é a aglutinina anti-B. Eu vou pingar em cada uma dessas gotas uma gota de anti-A e em outra gota uma gota de anti-B. E vou olhar a reação que pode acontecer. E eu vou explicar para vocês como é que funciona esse teste. Vamos lá. Então, pessoal, coletei 2 gotinhas de sangue de uma pessoa, tá? Coloquei numa lâmina de vidro e vou pingar os reagentes. Então, eu pingo uma gotinha de anti-A e pingo uma gotinha de anti-B na outra gota. Então, em cada gotinha, eu pingo uma gota do reagente. E espero ver o que acontece. Olha aí, ó. Depois de um tempo, tem uma reação que você vai notar 2 situações nesse primeiro caso aqui, ó. Na primeira amostra aqui, onde pinguei anti-A, o sangue aglutinou. E onde eu pinguei anti-B, ele não aglutinou. Beleza? Peguei uma outra amostra, ó. E aí, pinguei 2 gotinhas de sangue e, novamente, vou pingar uma amostra de anti-A e vou pingar na outra gota uma amostra de anti-B e vou esperar ver o que acontece. Olha aí, ó. O que aconteceu nessa segunda amostra? A primeira gota com anti-A não aglutinou, mas a segunda gota com anti-B aglutinou. Vamos ver uma terceira amostra. Peguei mais 2 gotinhas de sangue, fiz a mesma coisa de novo. Numa gota eu pinguei anti-A, na outra gota eu pinguei anti-B. E analisei o que aconteceu depois de um tempo. Olha aí, ó. Nesse caso, pessoal, não aconteceu nada, ó. Nenhuma das gotas aglutinou, nem com anti-A, nem com anti-B. E vou pegar mais uma amostra, olha aí, ó. 2 gotinhas de sangue, pinguei anti-A na primeira gota, pinguei anti-B na segunda gota. E vou analisar o resultado. Olha aí, galera, ó. Nesse caso, as 2 amostras aglutinaram, tanto com anti-A como com anti-B. E o que eu concluo com esses resultados? Galera, nesse primeiro resultado aqui, ó, quando eu olhei, pinguei anti-A, houve aquela reação de aglutinação, pinguei anti-B e não aconteceu nada, é sinal que nessa amostra tem o aglutinogênio A. E isso indica que o indivíduo é tipo A. Tudo bem? Então, se ocorre uma aglutinação com anti-A, mas não acontece com anti-B, ele está me indicando que esse indivíduo tem o aglutinogênio A, mas não tem o aglutinogênio B nas suas hemácias. Agora, na segunda amostra, olha aqui, ó, não teve aglutinação com anti-A, o que indica a não presença de aglutinogênio A, e aglutinou com anti-B, o que indica a presença do aglutinogênio B, então esse indivíduo é do tipo B. Na terceira amostra, galera, olha aí, pinguei anti-A, pinguei anti-B e nenhuma das amostras aglutinou. Pessoal, isso aqui está dizendo para nós que o indivíduo não tem aglutinogênio nas hemácias. Um indivíduo que não tem aglutinogênio nas hemácias é tipo O. E na última amostra, pinguei o anti-A e o anti-B em cada gota e as 2 aglutinaram. Galera, indicando que tanto nessa amostra como nessa tem o aglutinogênio o A e o aglutinogênio B nas amostras, indicando que esse indivíduo é tipo AB. Então, olha aí, pessoal, como funciona aquele testezinho que vocês veem aí costumeiramente a gente fazer e determina o tipo de sangue aí em segundos. Beleza? Então, é só pegar 2 gotas de sangue, em cada uma das amostras, pinga uma gotinha de reagente e analisa o que aconteceu. Tudo bem, galera? Então, vamos lá para a gente poder continuar, falar mais um pouquinho aí da tipagem sanguínea. E aqui a gente encerra a nossa primeira parte da aula sobre tipagem sanguínea do sistema BO. Na próxima aula a gente vai falar sobre o sistema RH. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like no vídeo, fiquem com Deus, beijo no coração de vocês, até a próxima, valeu!